Pessoal, olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula, né, de processo civil. De acordo com o protocolo, agora a gente tem que identificar, né? Essa aula aqui está sendo dada pelo professor especialista Glaucio Batista da Silveira, né? Sou professor da Faculdade Evangélica de Rubiataba. Essa aula está sendo ministrada para os alunos de sétimo período, né, em razão da suspensão das aulas presenciais, em razão do coronavírus. E está no nosso plano de ensino a aula que versa sobre ações de família, tá? Então, feito isso, a gente vai dar prosseguimento aqui à nossa aula. Pediram que a gente fizesse essa identificação para fins de comprovação futura para o Ministério da Educação. Vamos lá. Estamos nos procedimentos especiais, a partir da matéria de hoje, matéria da terceira VA, certo? Aula 12. Então, que é um bate-papo bem suave sobre ações de família. Nosso material vai ser postado no AVA, juntamente com as questões que versam sobre ações de família. Então aqui a gente vai estar conversando sobre os principais pontos, o material deverá ser lido e as questões nós resolveremos, né, durante os encontros online, tá? Que a respeito dessa aula a partir do dia da semana que vem, após o Dia das Mães. Então as ações de família, gente, estão compreendidas, né, entre os artigos 693 e 699 do Código de Processo Civil. Então essas ações de família, elas compreendem todos aqueles processos contenciosos, ou seja, que há litígio, né, que versam sobre divórcio, que versam sobre separação, que versam sobre reconhecimento e extinção de união estável, que versam sobre guarda, que versam sobre visitas e que versam sobre filiação. Então, todas as ações de família são essas que versam sobre esses assuntos, né? Divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, ações de guarda, ação de visita e ações para versar sobre o direito de filiação. Essas ações, obviamente, serão endereçadas sempre para o juízo da vara de família, tá? Sempre para o juízo da vara de família, tá? Então, antes da gente entrar no procedimento, vamos conversar um pouquinho sobre cada uma delas, né? O divórcio, propriamente dito, né? Hoje, gente, o divórcio, ele não depende da vontade do outro cônjuge. Ah, eu não quero divorciar. Não existe isso, tá? Você casou hoje, se você quiser divorciar amanhã, você pode, certo? Você pode. Então, não depende da vontade, não depende do consentimento. A única questão que vai depender para se judicializar a ação vai ser o conflito entre as partes. Porque, se não tiver conflito, o divórcio pode ser feito pela via extrajudicial. Se não tiver conflito, o divórcio pode ser realizado pela via extrajudicial. Professor, só se não tiver conflito? Não, né? Não é só se não tiver conflito, não. Se não tiver interesse de incapaz, tá? O divórcio poderá ser realizado pela via extrajudicial. Se tiver conflito, se tiver interesse de incapaz, certo? Muito embora teve recente posicionamento antes da pandemia, ainda que houver interesse de incapaz, né, o divórcio poderá ser realizado pela via extrajudicial, tá? Pode ser feito se tiver o acordo, poderá ser feito pela via extrajudicial. A nível de Goiás ainda não foi regulamentado, tá? Depende de regulamentação a nível de cada estado para esse procedimento, porque ainda assim tem que haver o quê? O parecer do Ministério Público, tá? Tem que haver o parecer do Ministério Público. A ideia é não levar a demanda para o judiciário. Então hoje, se for perguntado em prova, conflito,
judicial. Interesse de incapaz? Pode de acordo? Pode, mas depende, né, da regulamentação de cada estado. Isso é a evolução, né, da legislação, juntamente com a jurisprudência, né, e aquele intuito de judicializar, né, menos demanda possível, tá? Então, essa questão do divórcio, ela vem lá desde a emenda constitucional 66 de 2010, ou seja, há 10 anos se permite esse divórcio, né, mais rápido. Tinha toda aquela discussão, e no material vocês vão ver, eu não vou tomar tempo aqui na aula, sobre separação e divórcio. Tá? Antigamente você poderia buscar o quê? A separação judicial, né, ou de fato, para depois se divorciar, tá? Hoje a separação não é pré-requisito, né, para o divórcio. Casou, pode divorciar. Não me atento a essa questão, primeiro porque já tem tempo, né, que mudou. Segundo, vocês estudando a legislação nova, apenas a gente menciona esse paralelo, né, para eventuais perguntas em prova, em exames, né, que buscarem avaliar esse conhecimento, né, que versa sobre o direito comparado. Então, sobre o divórcio é isso. Divórcio e separação. Reconhecimento e extinção de união estável. Gente, a união estável também é constitucionalmente reconhecida, tá? Traz os mesmos efeitos do casamento. Então, o que acontece? Pessoa que vive, né, com o âmbito de constituir família, se apresenta na sociedade como tal, né, ainda que não seja casado formalmente, vive o quê? Vive união estável. Essa união estável, ela pode ser o quê? Ela pode ser reconhecida, enquanto os dois companheiros viverem em vida, ou pode ser buscado seu reconhecimento após a morte, tá? Para que surta efeitos, ela tem que ser reconhecida em algum momento, certo? Efeitos para onde? Para fins, né, de pensão, para fins de extinção, pagamento de alimentos. Então, por isso que vocês vão ser procurados no escritório de vocês, eu vivo com o meu companheiro, já tem 10 anos, mas nunca casei, doutor. Tem direito à pensão? Se ele falecer, tem, certo? Vai ser mais fácil se a união já tiver sido reconhecida em vida. Senão vai ter que entrar com a ação, visando o reconhecimento, né, dessa união perante a justiça, juntar fotos, juntar comprovantes de endereço no mesmo imóvel, se tiver filhos, o documento dos filhos, tudo ajuda para se comprovar a união estável. Comprovação principal da união estável é como aquelas duas pessoas se apresentam no seio da sociedade, certo? Aquele negócio assim, mas eles não eram casados, não, mas só estavam juntos em todos os eventos, em todas as ocasiões. Isso, é isso, se apresentar como se marido e mulher fosse, né, no âmbito da sociedade, beleza? União estável. A extinção pode se dar pela vontade das partes também, isso vai implicar no divórcio, né, na partilha de bens, né? Então eu falei do aspecto sucessório, né, na união e o aspecto, né, da dissolução, que implica o quê? Implica no pagamento de alimentos para o companheiro, né? Então, do mesmo modo, nesse caso aí, caso não seja reconhecido, no caso de dissolução, vai ter que se reconhecer, né, a partir de quando começou a união, para depois fazer o quê? Extinguir. Então vai ser o reconhecimento e extinção, né, a data tal, para poder descaracterizar aí o que? Os mesmos efeitos do divórcio. Então, união estável basicamente é isso, tá? União estável basicamente é isso. Eu vou dividir esse encontro aqui em dois modos, então eu vou tocar em dois modos aí de aproximadamente 17, 18 minutos. Nós estamos com quase 10 aqui gravando, porque são só 6 artigos e não demanda mais tempo, tá?
Até porque essas ações, gente, são as ações aí que o sétimo período lida diretamente lá no NPJ. É a matéria que vocês vão sair doutor na faculdade, é falar sobre quem tem direito aos alimentos, como é que se faz para divorciar, quais os documentos que devem ser juntados numa ação de divórcio, numa ação de alimentos, numa ação de guarda, como é que é a guarda hoje no nosso ordenamento. Agora a gente vai falar sobre isso, certo? Então, união estável, constitucionalmente reconhecida, tem os mesmos, né, direitos que o casamento advém, né, e pode ser reconhecida e extinta, tá? Pode ser reconhecida e extinta. Beleza? Eu tenho um exemplo em casa, minha mãe viveu em união estável com meu pai por aproximadamente 30 anos, até o falecimento dele. Meu pai era funcionário público do município e ao final não chegou a ser reconhecida essa união no cartório, né? E aí ele faleceu. E aí, para ela ter direito à pensão dele, o que aconteceu? Eu tive que tentar, foi até importante eu lembrar isso, sempre tentar na via administrativa. E eu consegui. Até porque a documentação era farta, da gente junto, eles tinham imóveis comprados junto, comprovante de endereço no mesmo lugar, em nome de um e de outro, né? Tinha uma declaração para a compra de um apartamento há 16 anos atrás, no qual foi reconhecida, não formalmente no cartório, mas foi reconhecida pelo meu pai, que vivia, né, em união estável, e esse documento tinha assinatura reconhecida em cartório, com firma da época. Então foi fácil, né, para a gente conseguir comprovar no âmbito administrativo e deferir a pensão. Se não tivesse conseguido, eu tinha que ajuizar a ação, né, para poder reconhecer essa união estável, para minha mãe ter direito à pensão dela, certo? Então, é possível sim acumular uma pensão com aposentadoria, que também é o caso da minha mãe, que é aposentada. Então, professor, mas pode, tá? Pode. A questão de se acumular uma pensão por morte, né, em decorrência de um novo matrimônio, essa questão é discutível, né? Na legislação lá das pensionistas dos militares, já há muito tempo é proibido, tá? Até que a pessoa apenas junta com outra pessoa lá, não procura casar, porque é motivo para se cessar o pagamento dessa pensão, tá? A nível com a reforma previdenciária, busca-se mudar essa legislação aqui, né, no tocante ao regime geral, né, de previdência social. Então, para quê? Para aliviar os custos do pagamento das pensões. A pessoa recebe a pensão, contrai um novo casamento com um companheiro, talvez ganhe até mais, né? E aí fica aquele pagamento, a pessoa às vezes nova, pensou, já tinha um servidor que já recebia aposentadoria e deixou uma novinha de 25 anos aí para receber uma pensão até morrer. Isso custa muito caro, né, para os cofres públicos. É por isso que vem se buscando mudar essa legislação, né, para cessar o pagamento da pensão em caso de contração de novas núpcias, né? Então, sobre união estável e divórcio, basicamente é isso. Guarda, visitação e filiação. Olha só. A guarda hoje, a guarda em regra é a guarda compartilhada, tá? A guarda hoje, em regra, é a guarda compartilhada. Sou contra o fixar a guarda compartilhada como regra, porque isso tinha que partir do consenso, tá? A guarda ser compartilhada tinha que partir do consenso entre as partes. A partir do momento que se judicializa é porque não houve consenso entre as partes, pelo menos no primeiro momento, né? Então a guarda compartilhada, gente, só para vocês entenderem, é aquela guarda em que só não estão morando junto, todos os três, né? Mas a relação entre os cônjuges, os ex-cônjuges e os filhos, e entre todo mundo é normal. É tipo assim, ó, hoje eu não vou poder buscar o moleque na escola. Você pode? Pode. Não, fica lá na sua casa, mais tarde eu passo lá, pego. Só não vive sob o mesmo teto. Guarda compartilhada é isso, é o carinho, o afeto,
né, prevalecer em detrimento do conflito, do desgaste. Isso é a guarda compartilhada, tá? O menor tá convivendo, né, diretamente com os dois, né, genitores, e essa convivência fluir bacana. Infelizmente não é isso que acontece. E aí a guarda não pode ser compartilhada quando não há esse bom senso. Aí a guarda vai ser alternada, né? 15 dias é, é, guarda não será alternada, não. Guarda será unilateral, fixada por um dos genitores, com visitas alternadas a cada 15 dias, né? Ou a cada final de semana, dependendo do acordo ou da fixação do juiz, o menor ter convívio com aquele que não detém a guarda. Então, fica a guarda com a mãe e o direito de visitas fixados para o pai. Então, o inverso aplica-se à mesma situação, tá? O inverso aplica-se à mesma situação. O pai tem direito a ficar com a guarda, caso a mãe não possua os atributos, né? Então vai depender de caso a caso, né? Mas no ordenamento, se perguntarem hoje para vocês, a guarda, né, tá lá no artigo 1583 do Código Civil, né, será o que? Compartilhada, tá? 1583 e 1584, tá? Então, olha lá, 1500, vou até ler para vocês. Quando não houver acordo entre mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. Então, o primeiro requisito tem que serem aptos, tá? E essa aptidão aí é o que mais, né, deixa dúvidas na hora do juiz fixar. Então, houve essa mudança na redação do parágrafo 2º do artigo 1584, que tornou-se regra, mas, na minha opinião, né, tem que mostrar muito essa aptidão para o juiz. Eu, como julgador, se assim eu fosse, eu iria cobrar muito essa aptidão de fixar uma guarda compartilhada, para não... Porque até a fixação de guarda compartilhada implica na renúncia de alimentos. Nenhum dos dois tem que pagar alimentos, é compartilhada a guarda. E aí? Muitos buscam essa guarda compartilhada hoje para se livrar de ter que pagar os alimentos. E na prática a guarda não é compartilhada, né? Então é complicada essa situação, né, em termos práticos. Direito a visitas os pais têm sempre, o pai que não esteja com a guarda tem que ter o direito de visita, né? Essa visita ela pode ser uma visita assistida, ela pode ser uma visita com direito de retirada do menor, vai depender também de cada caso concreto, tá? Vai depender de cada caso concreto. Então, guarda, visita, filiação, direito ao nome, né, do pai, né, do genitor, que direito que o menor tem de saber de quem é filho, né, o direito à filiação, buscar, né, a sua origem. Então, ações que versam sobre o direito de filiação, reconhecimento de paternidade, né, também pode ser ajuizada até após a morte, vão ser ajuizadas o que? No juízo de família. Também são consideradas ações de família, ações essas que têm um procedimento especial, beleza? Aí o próximo módulo a gente volta com o procedimento, casos que são a intervenção obrigatória do MP, né? Competência e alienação parental, beleza? Fiquem com Deus aí, tudo de bom, beijo.